Já sabemos que grande parcela da sociedade, quase 8 bilhões, são influenciados por poucas famílias, que seriam menos de 1% de pessoas de todo o nosso planeta. Eu tenho uma missão, que é levar até vocês o que as mídias esconderam de nós. Agora, vou lhe explicar como eles conseguem influenciar nossos políticos, que além de serem corruptos, comem na mão desses gananciosos. No mundo há pessoas muito ricas, donos e acionistas principais das grandes corporações transnacionais industriais ou do agronegócio, banqueiros, etc. Elas representam 10% da população mundial, mas as mais ricas são apenas 1%. As pessoas mais ricas conseguem eleger seus representantes nos governos dos países, assim, controlam o Estado. Elas decidiram que, ao invés de pagar impostos, seria mais vantajoso para elas emprestar dinheiro aos estados a juros. Dessa forma, elas livrariam do risco de taxações maiores e ainda fariam disso um negócio mais rentável do que produzir e gerar empregos. Para isso, era necessário tornar os estados dependentes de seus recursos. Assim, conseguiram implantar no mundo programas de governos que buscavam aumentar a arrecadação e manter o fluxo de recursos públicos por meio de empréstimos. Os países precisavam oferecer juros atrativos, implantar medidas de gestão e aprovar leis que dessem segurança aos investidores, que agem como agiotas, de que os juros seriam sempre pagos. Os países arrecadavam dinheiro, gastavam, faziam obras, boas ou más, ofereciam serviços, bem ou mal, e se sustentavam com o dinheiro que entrava durante um tempo. Porém, como uma grande parte da entrada de recursos não vinha dos impostos, mas dos empréstimos, os países acumulavam dívida enorme. E se não pagar, ninguém mais iria continuar emprestando dinheiro. E pior, poderiam fazer mal ao país tomador de empréstimo pelo controle que exercem sobre os governos. Quando a arrecadação pública cai por alguma crise, locais ou mundiais, os agiotas não querem saber. Não existe negociação, não importa a situação do país e de seu povo. O sistema que alimenta não tem sentimentos ou consciência social ou humanitária. Só opera visando o retorno com ganhos máximos. É preciso garantir que o Estado tenha dinheiro suficiente para pagamento dos juros. Isso poderia ser feito aumentando os impostos dos mais ricos. Mas, como fazer isso se são os mais ricos que controlam os governos eleitos ou empurrados goela abaixo sem votos? Resta a opção de economizar nos gastos, ou seja, reduzir a parte da receita que era destinada à saúde, construção de habitações populares, melhoria na educação, assistência social, combate à fome e à pobreza. Vender as empresas estatais e as riquezas naturais do país, como petróleo, minerais, aquíferos, etc., também faz entrar dinheiro em caixa, que vai diretamente para a mão dos emprestadores, agiotas. Vendem bens e riquezas para pagar uma parte da dívida que continua a crescer. Agora, dando uma pausa, veja como Enéas Carneiro tentou avisar os brasileiros na década de 90. Mas foi ridicularizado pela mídia. E a massa foi junto. A internet devia ter bombado era naquela época. Um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação. Estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira, para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo,
que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Usiminas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana e ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. Encontrar empregos para trabalhar. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. Em julho de 94, com a implantação do real, foi para 59,5 bilhões de dólares. E, em julho de 95, com um ano do Plano Real, ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. E não para por aí. Eles precisam pensar mais adiante e garantir seus ganhos no futuro. É preciso evitar que o povo eleja um governo que pense, ainda que pouco, em usar recursos dos impostos para outros fins que não seja o pagamento aos agiotas e benefícios às grandes corporações. Deve-se evitar que o povo escolha qualquer representante que venha usar o dinheiro público para tentar reduzir a miséria, fome, no atendimento às populações excluídas, etc. Pois para essas medidas, seria necessário mexer no precioso dinheirinho que alimenta a pequena parcela da população. Se um candidato a governo se declarar comunista, satanista, cristão, capitalista, terraplanista, fascista, machista, feminista, eles não estão nem aí, desde que se comprometa com as garantias da remuneração de seu capital investido e execute seus planos. Até migalhas falta. A briga ideológica, eles deixam com a classe média e os lascados nas redes sociais. E se, num país com constituição democrática, eles não quiserem um candidato, mas o povo quiser? Dá-se um jeito. Há poucas coisas que a combinação de dinheiro e controle midiático das mentes não consiga. A vontade popular é a última coisa a ser considerada em um país. Assim não só no Brasil, mas ao redor de todo o globo. Seguindo o esquema que aprofunda o abismo da desigualdade mundial. Os que trabalham e produzem, que constituem a maioria da população mundial, gerando receita para o Estado. Os governos submissos transferem essa receita para os grupos privados, que vivem de renda sem produzir nada e entregam os países para a rapina das grandes corporações industriais e agroindustriais. Alimentando a riqueza de 10% da população e engordando 1% cuja fortuna é despedorada. Mas, faltou dizer uma coisa.
Os 10% não querem que nós saibamos dessa história. Por isso, usam a mídia, da qual eles também são proprietários, para criar mitos que substituem o entendimento racional da realidade por frases de efeito. Se eles precisam esconder de nós essa história é porque sabem da capacidade de mudança que a população tem quando assume as rédeas de seu destino. Não investiram tanto na formação das consciências se o povo não tivesse o poder de transformar a realidade. A nossa riqueza está no céu. Irmão, se você se encontra numa situação precária, permita-me deixar uma mensagem do nosso Pai. Presidente, faltam 1 mês e 13 dias para o término do ano. 44 dias exatos. Eu queria pedir ao povo brasileiro, homens e mulheres da nossa nação, que possamos orar pela nossa nação. Orar pela glória de Deus seja derramada em nossa nação. E eu peço também que ore pela minha vida, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, que eu peço aqui agora. E eu quero falar algo aqui de Deus, quero abrir a palavra do Senhor, lembrando a todos que não estou aqui pregando religião. A única religião que Deus considera como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se corromper com esse mundo. Não estou falando de religião nenhuma, estou falando de Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Mateus, capítulo número 21, versículo de número 22, diz assim: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E eu tenho um pedido a Deus, que seja derramado sobre a nossa nação a glória do Senhor, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer ao presidente Michel Temer, presidente Michel Temer, assim manda dizer o Senhor para ti. Preste atenção no que está sendo dito aqui agora. Abandone a maçonaria, abandone o satanismo e vem correndo para Deus, vem correndo para Jesus Cristo. Arrependa-se dos seus pecados e vem correndo para Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: não me agrada a morte de ninguém, diz o soberano Senhor. Arrependa-se e viva. Dizer também para algumas lideranças do mundo espiritual, religioso do nosso país: Deus e religião não combinam. Deus e religião não combinam. Assim como Deus e maçonaria não combinam. Deus e satanismo não combinam. Arrependam-se e vivam. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Juntos somos fortes, nem um passo daremos atrás, e Deus está no controle. Glória a Deus. Obrigado, presidente. Glória a Deus.